Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, que são situações em que nós usamos a linguagem de uma maneira um pouco diferente do sentido literal das palavras. Por exemplo, essa propaganda de uma loja de aluguel de roupas. Então, nós temos a imagem desse vestido de festa com a frase delicado como uma pétala. Isso significa dizer que esse vestido é idêntico a uma pétala de flor? Claro que não, né? Aqui nós temos uma comparação para dar essa ideia de delicadeza ao vestido. Então, por isso que nós dizemos, né, que as figuras de linguagem, elas saem um pouquinho do sentido literal. Não é dizer que o vestido é idêntico, é literalmente uma pétala, mas que tem. Vamos ver mais alguns exemplos do uso dessa figura de linguagem, que é a comparação. Então, a chuva caía como lágrimas. E reparem como que a palavra como deixa bem claro que eu estou comparando a chuva com lágrimas. Já nesse exemplo, a família está reunida que nem na noite de Natal, é a expressão que nem que dá essa ideia de comparação, né, do modo como a família está reunida nesse momento, que é parecido com o modo com que ela se reúne na noite de Natal. E Maria é tão bonita quanto uma flor. Então, o tão e o quanto são palavras que deixam explícita essa comparação de Maria, da beleza de Maria com a beleza de uma flor. Agora, vamos comparar essas duas frases. Maria é tão bonita quanto uma flor. Maria é uma flor. Reparem que no segundo caso, eu também estou comparando Maria com uma flor, mas eu não usei essas expressões como tão e o quanto, o como, para deixar claro essa comparação. Na primeira frase, com o tão e o quanto, que é um elemento comparativo, nós temos a figura de linguagem chamada comparação. No segundo caso, sem esses elementos, sem o tão, o quanto ou o como, nós já temos a figura de linguagem chamada metáfora. Então, a metáfora nada mais é do que uma comparação sem essas expressões Agora, reparem bem aqui. Maria é uma pessoa. Agora, flor é uma planta. Então, uma pessoa não tem nada a ver com uma planta. Mas uma flor é um tipo de planta que é conhecido por sua beleza. A gente lembra de beleza quando pensa em flor. Então, por isso que associar Maria a uma flor significa pegar essa ideia de beleza que a flor tem e jogar para Maria. Então, dizer que Maria é uma flor significa dizer que Maria é bonita. Vamos ver mais alguns exemplos de metáforas. Então, o filho chega em casa depois de um dia de andanças por uma famosa rua de comércio popular de São Paulo e diz à mãe: impossível caminhar na 25 de março, é um formigueiro sem tamanho. Obviamente que a rua 25 de março não é um formigueiro. Qual é a ideia aqui? Um formigueiro, quando a gente pensa num formigueiro, a gente pensa num local com várias formigas juntas, amontoadas, e essa é a ideia de comparar, né, de usar a metáfora do formigueiro para se referir a 25 de março. Então, dizer que esse é um ambiente com uma multidão, com um monte de... Mais um exemplo a gente pode ver nessa propaganda do amaciante Monbiju. Nós temos um elemento de intertextualidade aqui, que é a imagem da obra do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, um dos quadros mais famosos do mundo. E a frase que aparece na propaganda é: Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. A sua roupa, normalmente, ela não vai ser uma obra de arte, uma obra-prima, mas aqui a gente tem implícito essa comparação sem elemento comparativo, não é dizendo
que o Monbijou deixa a sua roupa como uma obra-prima, ele deixa a sua roupa uma obra-prima, não uma obra de arte tão bela. Agora vamos ver um outro exemplo de figura de linguagem. Ele bebeu uma garrafa de suco. Agora, ele bebeu a garrafa? Claro que não, ele bebeu o suco. Mas garrafa é um continente, é aquilo que contém um determinado conteúdo, que nesse caso é o suco. Então, vejam que garrafa e suco, eles estão relacionados de alguma forma. Não são a mesma coisa, mas eles estão relacionados. Então, aqui nós temos um exemplo de metonímia. Então, metonímia é quando nós usamos uma palavra para se referir a uma outra coisa, só que essas duas coisas têm algum tipo de relação. Então, diferente da Maria e da Flor, em que nós falamos de uma pessoa e uma planta, que são elementos que não têm nada em comum, quando nós falamos de garrafa e suco, nós estamos falando de dois elementos que têm alguma ligação. Então, aqui no caso, o continente, aquilo que contém um determinado conteúdo. Agora, nessa propaganda da sandália Havaianas, nós vemos assim: dá para viver na cidade com um pezinho na praia. Agora, quando você vai para a praia, você só bota o pezinho? É claro que não, você vai com o corpo inteiro. Então aqui nós temos o pezinho, que é uma parte, se referindo ao todo, que é o seu corpo. Então por isso que o pezinho é um exemplo de metonímia, porque nós usamos um elemento para nos referirmos ao todo, que é a uma pessoa, ao corpo todo de uma pessoa. Então, a parte e o todo são elementos relacionados. Outro exemplo, nós temos aqui: adoro ler Maurício de Souza. O que eu leio é a pessoa Maurício de Souza? Não. O Maurício de Souza é o autor. O que eu leio são os gibis da Turma da Mônica. Então, quando eu digo adoro ler Maurício de Souza, eu estou usando o nome do autor para me referir à sua obra. E aqui, portanto, nós temos mais um exemplo de metonímia. Nós usamos um elemento, que é o autor, para nos referirmos à sua obra, e são elementos que são relacionados, né? O autor e a sua obra literária. Agora vamos para mais uma figura de linguagem. Então, observe essa imagem aqui e essa frase. As mulheres adoram sapatos de bico fino. Só que sapato é pássaro para ter bico? Não. Mas que outra palavra que nós poderíamos usar para nos referirmos a essa parte do sapato? Acho que não tem. Nesse caso, nós temos uma figura de linguagem chamada catacrese, que é quando nós usamos um termo que não é exatamente específico para aquela coisa, mas não tendo outro termo, nós usamos essa palavra. A catacrese é uma das figuras de linguagem mais comuns no nosso cotidiano e a gente nem percebe que é algo assim diferente, que é uma figura de linguagem. Então nós temos, por exemplo, a cabeça do prego, a asa da xícara, o pé da mesa. É óbvio que não é literalmente uma cabeça, nem uma asa, nem um pé, mas né, nós usamos esses termos pela falta de um outro termo específico. Isso que é a... Vamos para a próxima figura de linguagem? Observem essa frase. O cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Cheiro é uma palavra que tem a ver com o nosso sentido do olfato. Só que doce não é uma palavra relacionada exatamente ao olfato. Nós sentimos que algo é doce ou não pelo paladar. Quando nós temos essa mistura de palavras relacionadas a sentidos diferentes, nós temos uma figura de linguagem chamada sinestesia. Vamos ver outros exemplos. A visão fria da morte tomava conta de todos. Visão, obviamente, tem a ver com o sentido da visão. Já fria é uma palavra relacionada ao tato, né? Nós sentimos que algo é frio ou quente pelo tato. Então, esse é mais um exemplo de sinestesia.
Ouça a melodiosa e macia voz. Melodiosa é algo que nós percebemos com a audição. E voz também tem a ver, né, com a percepção da voz também tem a ver com a audição. Só que macia é algo que percebemos com o tato. Então, mais uma mistura de sentidos é um exemplo de sinestesia. Agora observem essa propaganda do McDonald's divulgando o seu sanduíche. E nós temos essa frase: anote a placa desse escândalo de sabor. Então, na propaganda não se diz somente que o sanduíche é saboroso, mas fala em escândalo de sabor. Há um exagero ao se descrever o quão saboroso é o sanduíche. E a figura de linguagem relacionada ao exagero, a uma linguagem exagerada, se chama... Então, a hipérbole consiste no exagero de uma ideia para conseguir mais expressividade, para enfatizar alguma situação. Então, ela chorou rios de lágrimas. É óbvio que ela não chorou literalmente rios, mas eu quero exagerar, dar essa ideia de que ela chorou muito. Estou morrendo de sede. Quando eu digo isso, eu estou literalmente morrendo? Não, provavelmente não. Há séculos que te espero. Nem seria possível que eu vivesse séculos, né, para te esperar, a não ser que eu seja uma vampira. Tirando esse caso, não tem como. Para lembrar o nome dessa figura de linguagem, é só pensar que a palavra hiper tem a ver com muito. Então, se eu falo que ela é uma cantora hiper famosa, ela é uma pessoa muito famosa. Então, hiper dá essa ideia de muito, de exagero. A figura de linguagem, então, relacionada ao exagero, é a hipérbole. Agora, vamos dar uma olhada nesse anúncio publicitário de uma campanha pela conscientização dos perigos de se beber e dirigir. Bebeu e está dirigindo? Coisa linda. Igreja lotada daqui a 7 dias. O que está implícito aqui? Se você beber e dirigir, é provável que você cause um acidente e possa até morrer. Agora, isso é uma coisa linda? Claro que não. Aqui a gente tem o uso de uma expressão contrária ao que se realmente quer dizer. Então, isso não é uma coisa linda, isso é uma coisa terrível. O que nós temos aqui é a figura da ironia. Então, mais alguns exemplos. Esta mesa está tão limpa que criou uma toalha de poeira. Então, se tem uma toalha de poeira em cima da mesa, obviamente ela não está limpa. Você é tão esperto que conseguiu trancar o próprio carro com a chave dentro. Isso não é coisa de uma pessoa esperta de fazer. Então, essas são frases irônicas. Agora, reparem nessa imagem de uma campanha contra o desmatamento. Então, nós temos algo que parece um tronco de uma árvore, mas que aperta a mão de uma pessoa. E a frase é como uma fala da árvore: se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Então, nessa propaganda, nós temos a árvore sendo tratada como uma pessoa, né? Como se fosse uma pessoa agindo. Isso é o que nós chamamos de personificação. É dar características de pessoas a elementos da natureza, coisas que não são pessoas. Então, por exemplo, o dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as casas. Então, nesses exemplos, o dia, o sol e o fogo, esses elementos da natureza são dados características, são descritos como pessoas. Isso é o que nós chamamos de personificação. Agora observem a propaganda desse carro. Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Então, qual é a ideia aqui? É dizer que é um carro pequeno, um carro compacto, quando você olha de fora, mas ele é espaçoso por dentro. Ele é gigante para quem está andando dentro dele. Então, além da gente ter uma hipérbole aqui, né, dizer que o carro é gigante, né, é um exagero, é claro, mas nós temos o uso de duas palavras com sentido contrário. Compacto é pequeno, gigante, algo grande. Então, quando nós usamos
palavras de sentidos contrários, nós temos uma antítese. Então vamos ver mais alguns exemplos de antítese. A relação deles era de amor e ódio. Então, amor e ódio, palavras contrárias. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Então, mais duas palavras contrárias, tristeza e a felicidade. Para lembrar o nome dessa figura de linguagem, é só lembrar que anti é um termo que nós usamos para falar de coisas contrárias. Então, uma campanha contra... se eu estou falando de uma campanha anti-drogas, significa uma campanha contra as drogas. Então, anti, contrário, antítese é essa figura de... E a última figura de linguagem que nós veremos hoje é o pleonasmo, que é quando nós usamos termos redundantes, que significam a mesma coisa. Então, se eu falo ganhe grátis, mas ganhar já é de graça. Então, não precisa do grátis. Anexo junto. Anexar significa juntar. Então, são duas palavras com o mesmo significado. Elo de ligação. Ora, elo é algo que estabelece uma ligação. Então, não precisa usar essas duas palavras. Tenho certeza absoluta. Certeza e absoluta são sinônimos. E conviver junto. Se você convive, é claro que é junto. Não tem como conviver separado. Então, esses são exemplos de pleonasmo.